pessoal, tudo bem? Meu nome é Gissiele, eu sou psicóloga da editora Sinopsis e hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente porque a gente está aqui hoje com a Lilian, que é a autora do nosso baralho novo da terapia dos esquemas. Então, eu vou pedir para a Lilian contar um pouquinho para vocês antes da gente mostrar o baralho, antes da gente abrir ele e ver como é que tá, porque ele é super novidade, acabou de sair do forno. Então eu vou pedir para a Lilian se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória dela na terapia de esquemas, como psicóloga. Então, Lilian, fique à vontade, tá bom? Então, meu nome é Lilian Escorteganha, eu sou de Caxias do Sul. Estou muito feliz de estar hoje aqui na Sinopsis, né? Com a Gissiele, que me apresentou e vai falar um pouquinho do baralho. Então, eu queria agradecer a oportunidade e queria dizer para vocês que quando eu entrei em contato com a terapia de esquemas, né, que eu comecei minha formação em 2015, eu lembro que eu fiquei assim completamente apaixonada, né? Porque o Jeffrey Young, ele conseguiu fazer uma síntese do entendimento mais da infância, que isso eu acho que não tinha muito na cognitiva, mas também o uso de técnicas na cognitiva, até mesmo da Gestalt, tudo isso numa teoria assim redondinha. Então assim, eu fiquei completamente apaixonada e fui então estudando, me aprofundando nisso, em esquemas e usando na clínica. E o que eu percebi, né? Esse baralho, na verdade, eu digo que às vezes a gente faz casa para vender e casa para morar. Essa é a minha casa que eu fiz para morar, porque eu fiz para mim. Eu percebi que tinham muitos modos, muitos esquemas, muitos processos esquemáticos e que eu gosto muito de estar mais livre na terapia, quando eu estou com o meu paciente, enfim. E ter que ficar lembrando de tudo isso, né? Às vezes fogem nomes, assim, e eu gostaria de ter esse espaço livre na minha mente. E também eu percebi que o paciente, muitas vezes, tu entrega para ele um material de psicoeducação, ele leva para casa, ele até lê ou não lê, porque não tem tempo, enfim, alguma coisa, mas ou ele lê, passa 2 semanas ele já não fixou aquela informação. Então a gente tem que trabalhar aquilo de novo. Tu mostrar um material para ele de novo, que tu já deu, fica uma coisa repetitiva e maçante. Então assim, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de diferente, né, para que eu pudesse, junto com o meu paciente, né, essa dupla terapêutica, ter o melhor resultado na terapia de esquema. Então, né, e tentando puxar pelas teorias da aprendizagem, né, eu pensei, bom, existe forma de aprender, né, que é o visual, auditivo e sinestésico. Então eu precisaria criar um material que ele pudesse manusear, que ele pudesse ler, olhar, sentir, vincular as emoções para fixar aquela informação. E eu fui desenvolvendo aos poucos. Então primeiro veio o baralho de esquemas, aí eu fazia psicoeducação em esquemas, depois veio de modos, aí depois veio interação, modos, esquemas, e aí foram aparecendo várias derivadas aí, formas de usar, e eu tenho certeza e espero muito que vocês achem formas muito mais criativas ainda do que eu achei para utilizar, porque depois que o manual foi lançado, que eu passei, né, para a editora, o manual finalizado, eu já desenvolvi mais 3 ou 4 maneiras de usar na clínica, então eu tenho certeza que vocês vão achar maneiras ótimas aí de utilizar e que tenham a cara de vocês e a cara do público que vocês estão atendendo. Agora eu vou passar para a Ju, então, explicar para vocês um pouquinho do baralho. Já fiquei curiosa para saber como é que são essas outras formas de aplicar. Então, o baralho de esquemas, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse copo aqui da frente. Ele vem aqui com as cartinhas, como os outros baralhos. E embaixo, na gavetinha, a gente tem o nosso manual. E esse baralho ele vem também, quando você for abrir aqui, com as tagzinhas que a gente vai utilizar na parte de psicoeducação. Se você olhar embaixo do sumário aqui, a gente vai ter o link para você baixar os anexos de PDF. E basicamente ele é um baralho como os outros, vem disposto assim. Como a Lilian falou, a gente foi colega, né, de formação em terapia de esquemas. A terapia de esquemas ela é uma teoria bem ampla, que atinge bastante, pode atender bastante tipos de paciente, mas ao mesmo tempo também ela é uma terapia bastante densa. Então, muitas vezes fica difícil quando o paciente tem muitos esquemas ativados de dar conta de explicar para o paciente o que é cada um dos esquemas, poder trabalhar com ele de uma forma que seja mais assertiva na psicoeducação. E a gente entende que quanto mais psicoeducado o paciente estiver, quanto mais domínio ele tiver dessa função da terapia e mais envolvido ele estiver,
mais fácil vai ficar para ele participar, interagir junto e conhecer os esquemas dele e saber quando ele está ativado, quando não está ativado. Então, por isso foi criado o baralho de esquemas, né? Nessa função da gente poder trabalhar com o paciente também, dele entender melhor a psicoeducação da terapia de esquemas. Outra coisa também é que, para o psicólogo que vai utilizar o baralho, ele vem bem explicadinho, de uma forma básica, o que é a terapia de esquemas, o que é a terapia, o que é os modos esquemáticos, mas ainda assim a terapia de esquemas é uma terapia muito densa, então se você vai realmente se dedicar a conhecer essa técnica, eu acho que é bem interessante não só ter o baralho, mas buscar também um curso, um material mais avançado que vai te fazer dominar esse material para poder aplicar ele de diversas formas mais criativas, porque quanto mais a gente conhece, mais proveito a gente consegue tirar do material que a gente comprou, que a gente adquiriu. Então, agora eu vou pedir então para a Lilian nos mostrar um pouquinho quais são as cartinhas que vêm, como é que ela pensou em utilizar ele na clínica, nos explicar um pouquinho melhor o material. Tá, então eu vou pedir um manual então, Ju. Bom, então a gente vai ter 2 baralhos e uma cartela, né, que eu chamei de stickers, mas agora a gente botou tarjetas, então, né, elas têm um material que cola, né, vocês podem ver nesse modelinho aqui, para vocês irem montando depois os seus modos com os esquemas correspondentes. Então tem um baralho, esse baralho ele é dos modos, né, então ele tem todos os modos, né, os hipercompensadores, né, os de luta, fuga e estagnação, então hipercompensação, evitação, e então a gente vai... Eu vi que eles são dispostos por cores, né? Sim, isso. Vermelho... Isso, porque o que acontece? Os vermelhos são os hipercompensadores, né? Então a gente deixou separado para que a pessoa possa entender e ter um controle maior. Então os vermelhos são os hipercompensadores, tá? Os pretos são os pais punitivos hiperexigentes internalizados. Peraí, tem mais um. Os vermelhos, o legal é o seguinte, gente, se a pessoa não tem domínio suficiente e não conhece todos os modos, usa um geral, hipercompensador, tá ok para trabalhar com o paciente. E quando se sentir mais à vontade e souber, então, opa, é um hipercompensador, mas é obsessivo, supercontrolador, é enganador, manipulador. Então, quando ela se sentir mais à vontade dominando, ela pode, então, usar os mais específicos, né? Então, tem também o protetor desligado, que é os de fuga, né, gente? Que é quando o protetor desligado é o protetor autoaliviador, que é aquela questão que a gente desliga da tomada mesmo, para não conectar com aquela emoção, né, com aquele esquema. Tem os modos criança, né, que são os azuis aqui, né, que tem a criança vulnerável, a criança indisciplinada, zangada, impulsiva, que são, na verdade, os modos criança que têm necessidades a serem atendidas, os quais a gente tem que escutar, né. E tem o capitulador complacente, então, que é aquele de estagnação, que a pessoa fica, né, ela perpetua aquele modo, agindo de forma correspondente àqueles esquemas que estão ativados. Então, e aqui também, claro, a gente tem esses 2 modos que é o que a gente busca na terapia de esquemas, que é o criança feliz e o adulto saudável. Todos os modos aqui, eles têm as carinhas de emoções correspondentes. Por quê, né? Porque muitas vezes, para fixar a informação, se a pessoa é mais visual e outra, se ela conseguir conectar com a emoção que está aqui, né, dá pra ver, né, criança feliz, tá bem. Agora olha, por exemplo, esse aqui do obsessivo super controlador, olha a carinha dele. Então às vezes a pessoa não vai lembrar bem do conceito, mas vai lembrar da imagem. Então é importante, né, foi desenvolvido esse material específico, né, para esses modos, justo para poder eliciar isso na pessoa, né, esse estímulo. Então isso é o que a gente busca, né, esses modos. Então a gente tem esse baralho aqui, a gente tem o baralho dos esquemas, então, onde a gente tem todos os esquemas, né, e os domínios correspondentes. Então olha que legal, você tem todos os esquemas e a cor do domínio que ele pertence é a mesma. Então, por exemplo, aqui o desconexão e rejeição, o abandono e instabilidade, você sabe que pertence a esse domínio, né? Por quê? Porque ele já é da mesma cor. E assim segue, então, todos os outros esquemas. O bacana é que quando você estiver psicoeducando o paciente, você pode começar, por exemplo, educando por domínios. Por quê? Porque a gente tem necessidades essenciais na vida, né? Pra gente se desenvolver bem, saudável. Porém, muitas vezes a gente não sabe que a gente tem essas necessidades. Parece
vamos supor, óbvio, mas não é. Por exemplo, a criança, por exemplo, pode pensar que ela não tinha direito a ter limites saudáveis, mas esse é um direito inerente a toda criança. O direito de ser ouvida, de ser escutada, de ser considerada. Então, assim, cada cartinha de domínio vai ter o tipo de origem familiar. Por exemplo, aqui, ó, origem familiar típica é fria, rejeitadora, impaciente, imprevisível ou abusiva, né? Então aí a pessoa já começa, opa, uma dessas informações aí tem a ver comigo, então a gente já começa a ter um norte. Então quer dizer que a tua família era assim, então como é que era essa família, né? Então expectativas de que as necessidades de proteção, estabilidade, cuidado e empatia não serão satisfeitas de forma positiva. Isso é o que fica daí de resultado dessa família, né? A pessoa viveu sempre ali e acha que tem que ser assim, que esse é o correto e o esperado de todos os outros ambientes. Quando na verdade não é isso, quer dizer que foi uma vivência que ela teve. Então assim, psicoeducação dos domínios dá para fazer com esse baralho, a psicoeducação pura dos esquemas, porque cada um dos esquemas tem aqui uma explicaçãozinha, a pessoa pode manusear as cartas. É muito interessante que no início da terapia de esquemas a gente faz, né, usa o questionário do Yang e faz um levantamento dos esquemas dessa pessoa. O que acontece? Tu vai ter ali um aglomerado de esquemas para trabalhar com ela. O que eu faço? Eu pego, separo as cartinhas correspondentes aos esquemas que tiveram eles tiveram um score maior, e aí eu dou para o paciente e a gente vai olhando cartinha por cartinha e a gente vai conversando, e essa pessoa vai me dizendo se aquilo faz sentido para ela, se ela percebe que tem situações na vida dela que ela percebe que isso fecha. Isso, gente, dá uma sessão e às vezes um pouco mais. Então, assim, só essa primeira parte de falar sobre os domínios e sobre os esquemas. Então, depois a gente vai avançando. Tem esse outro material aqui, então, que vocês já viram aqui, que ele tá grudadinho aqui, ele cola, tá? Nesse material do baralho, que é os stickers, né? As tarjetas que tem os esquemas. Só que aqui já tem só os nomes, ou seja, quando você for usar essas tarjetas, você já explicou, já psicoeducou o paciente sobre os esquemas com esse outro baralho. Então, no próximo passo que você vai trabalhar com modos, você pode montar. Então, vai vir assim no baralho. Opa, o meu tá soltando aqui, depois vocês podem guardar, tem um espacinho, né? Uma caixinha dentro do próprio baralho, né, Ju? Que daí dá pra guardar, pra que não se perca esses aqui, porque você vai precisar. Então, aí você quer trabalhar com modos, mas precisa, o que são modos, né? É a junção dos esquemas com os processos de enfrentamento. Então, luta, fuga e estagnação. Então, aí o que acontece? Juntando tudo isso, né, a gente tem um modo. Um modo pode ter vários esquemas envolvidos. E isso, para nós, né, que estudamos esquemas, pode parecer claro, mas para uma pessoa para um paciente que está vendo pela primeira vez, fica confuso, é muita informação. Então, assim, ele poder visualizar assim, ó, que o modo dele obsessivo supercontrolador é ativado pelos padrões inflexíveis, autossacrifício e fracasso, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu citei, esclarece muitas coisas para ele e faz com que ele fixe melhor essa informação para depois poder fazer os cartões lembrete, enfim, de uma forma mais clara. E falando em cartões lembrete, então, esse material que vocês têm para imprimir no site é bem bacana. Por quê? Porque, como eu falei, o objetivo é que a gente use todas as técnicas possíveis de aprendizagem que a gente tem disponíveis, né? Então, o desenho também é uma forma de fixação. Então, o que acontece? Você vai receber assim, né, pelo site, você imprime, né? E você vai trabalhar a questão dos modos. No baralho já está preenchido. Então, o que tem aqui? O nome do modo, o modo que a gente tem aqui, o nome, né, que o paciente vai dar. Isso aí vocês vão ver que, na verdade, é interessante que o paciente dê um nome para esse modo. Por exemplo, no meu modo obsessivo supercontrolador, eu posso dar um nome, sei lá, de Cri-Cri. E aí a gente tem que colocar o nome do modo que a pessoa deu para depois eu poder evocar isso. O modo, que daí é o modo que a gente tem aqui. Os esquemas correspondentes, os gatilhos, por exemplo, quando me criticam, quando não valorizam o meu trabalho, as ações que eu tomo, né, com relação a isso, e a memória que é ativada. Isso aqui já é aquela parte mais vivencial de esquemas, por isso que é importante, né, procurar uma formação, estudar mais nesse sentido, porque é muito legal, porque isso aí vai ter uma origem lá atrás, uma origem na infância, na adolescência, que deu origem àqueles esquemas, né. Então,
me lembra, por exemplo, que na minha infância tudo que eu fazia não era valorizado, era criticado, então é posto aqui também, porque a gente precisa evocar essa relação. Os esquemas nascem lá atrás, não nasceram agora, então assim a gente precisa ter essa relação. E aí fica mais ou menos assim, ó, como tá aqui, ó. Esse é um exemplo que a gente usou, a pessoa desenha, então, qual é a emoção que ela sente, por exemplo, aqui, ó, ela deu o nome de monstro. Para os modos pais punitivos dela. Então ela colocou aqui como ela se sente, né? Ela desenhou na mão umas garrinhas, né? Aquele foguinho na cabeça, os dentes cerrados, né? E a emoção que ela sentia se localizava mais ou menos aqui no peito, entre o estômago e o coração aqui, e era uma sensação de raiva, assim, que ela desenhou assim, cheio de pontas. Então, né? A pessoa pode depois fotografar isso aqui, né, com o celular, né, e fica como um flashcard de lembrança para ela quando ela for fazer o cartão lembrete e tudo, ela entender aquele modo, porque a gente percebe quando o modo está ativado porque a pessoa, ela muda o comportamento, às vezes ela muda até o jeito que ela, a expressão facial, então a pessoa sabe, a ideia é que ela passe a saber, né, quando ela está trocando de modo. Isso aqui funciona também como um cartão lembrete, ela pode fotografar e levar para casa, enquanto o terapeuta pode manter isso na pasta da pessoa. Então essa é uma forma de utilizar o baralho. E tem muitas outras, né, Ju? Acho que a gente vai falar de todas as outras aí. Tá, então eu acho que eu vou mostrar assim resumidamente o que tu falou agora, só pra gente poder ficar com um resumão do baralho. Então assim, pelo que eu entendi, vou te explicar o que eu entendi e tu me diz se tá certo ou não. Então, segundo a terapia de esquemas, a gente tem 5 necessidades emocionais básicas. Se cada uma dessas necessidades não for atendida, elas vão dar origem a um domínio e aí há os esquemas que não são adaptativos daquela necessidade básica não atendida. Isso? Isso, vão dar origem a esquemas que pertencem a domínios, né? Geralmente domínios ligados à fase do desenvolvimento, como o do primeiro domínio geralmente está ligado a fases muito primitivas do desenvolvimento e assim segue. Ok. Tá, então aqui no baralho a gente vai ter essas primeiras cartas aqui coloridas pequenininhas, que são cada uma um domínio. Isso? Tá, então aqui eu vou ter o domínio da desconexão e rejeição, e para essa daqui eu tenho todos esses esquemas aqui que podem ativar. Isso. Tá, aí depois eu vou ter a cartinha amarelinha das pequenas também, que é o domínio da autonomia e desempenho prejudicado. E aí dentro dessa eu vou ter todos esses esquemas aqui que podem estar ativados. E aí a gente segue assim, depois a gente tem o domínio dos limites prejudicados e os seus esquemas, o domínio do direcionamento para o outro e os seus esquemas. E por último aqui a gente tem a supervigilância e inibição e todos os seus esquemas. No total, então, 5 domínios, 18 esquemas que podem estar ativados. Essa é uma parte que a gente vai fazer com o paciente para psicoeducar ele, né? Isso. Ok, entendi. Depois, por exemplo, o meu paciente tem 3 esquemas desse, 2 desse, mais esses 2 aqui, esses 2 e esses 2 aqui, super ativado. Então, se eu for fazer a psicoeducação de tudo isso, provavelmente meu paciente vai se confundir. Aí, então, a gente vai usar a terapia de modos, ok? Sim, eu acho que no primeiro momento tem que fazer dos esquemas. Sim, primeiro psicoeduca dos esquemas, dos domínios, os esquemas que ele tem ativado, e aí vários desses esquemas podem formar um dos meus modos. Isso. Tá. Isso. Entendi. E aí, então, a gente passa para os modos esquemáticos, que é como a pessoa vai se comportar frente a uma situação diante dos esquemas ativados dela. Isso? Beleza. Acho que agora pode seguir, então, que eu entendi. Tá. E assim, né, gente, a gente sabe que essa terapia do esquema, ela tá em constante estudo e inovação. Então, assim, daqui a pouco, né, vão ter algumas mudanças, no futuro vão ser atualizados, os modos foram aumentando, começaram com 10, agora estão em 18, os esquemas também estão sendo pesquisados novos, então, assim, isso é dinâmico. Mas o que a gente tem aqui dá conta, tá, da demanda de consultório e tem tido bons resultados. Então, assim, se a gente realmente se familiarizar com o material, ler o manual,
né, buscar informação, tem um bom resultado. Então eu vou mostrar para vocês mais alguns modos de jogar. Eu queria só o manual um pouquinho, tá aqui atrás, de volta, que tem outras formas de jogar que eu gosto muito, né? Porque, então, essa parte de psicoeducação que a gente falou, de mostrar, de desenhar, é muito bacana. Mas quando a gente vai começando a ter firmeza nisso, ter intimidade com o material mesmo, ir manuseando, ir usando, a gente pode ir além. Depois que eu lancei, eu já tenho o modo poker dos esquemas, todos contra um, campo minado. Então, assim, a gente vai desenvolvendo formas diferentes de uso, né? Como eu disse, eu espero que vocês desenvolvam formas ainda mais interessantes do que as minhas, né? Eu tenho certeza que muita gente vai surgir com coisa boa por aí. Então, assim, esse aqui vocês já viram, né? Que é quando a gente começa, então, a trabalhar com o esquema ligado a modos. Então, a gente linka, né, os esquemas para formar um modo. Então, a gente trabalha com o paciente, mostrando por que é que ele age daquela forma, que no passado aquela forma de agir teve resultados, foi a única forma que ele encontrou de reagir ao ambiente, né? Mas que agora não precisa ser assim, que é porque ele está com os esquemas acionados, isso envolve fortes emoções, então é difícil, né? Envolve um treino grande para conseguir essa modificação. Mas a pessoa, eu fico muito feliz quando o paciente chega e diz assim, aí me deu aquela raiva e na hora eu lembrei do que tu tinha falado, daquele esquema, e daí eu fui respirar. Então, assim, isso é muito gratificante, porque liberdade é isso, né? É aquele tempo entre a emoção e o pensamento e a reação, de tu poder escolher como reagir. Quando eles já começam a se dar conta disso e começam a escolher como reagir, é porque tá funcionando, né? Então, assim, esse é o primeiro modo. Aqui tem um modo... A gente tem o modo intermediário e o modo avançado, então tem algumas opções. A árvore dos modos. Por que a árvore dos modos, né? Eu costumo chamar os modos de armadura, sabe? Aquela armadura do Homem de Ferro que vem montando bem rápido e tu nem nota quando vê já tá montada. Pois é, para mim os modos funcionam mais ou menos assim. Mas eles vêm por quê? Eles vêm para defender alguém. Eles vêm para defender o modo criança. Então, assim, geralmente o modo criança está na raiz, e esse é o que a gente não quer entrar em contato, porque ninguém quer se sentir vulnerável. A gente até aceita se sentir raivoso, se sentir atacando, se sentir obsessivo, controlador, mas a gente não tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com a vulnerabilidade com a nossa criança. Então a gente deixa ela lá na raiz, né? E aí, no meio aqui, geralmente a gente encontra outros modos que vêm defender essa criança. Quem que você chama para defender a sua criança quando ela se sente atacada, injustiçada? Aqui no exemplo é o pai e mãe punitivo, que é aquela vozinha que chega e diz, bom, também tu podia ter caprichado mais, podia ter feito melhor. Então ele está no tronco, né? Mas o que aparece mesmo para as outras pessoas é, como eu coloquei aqui, de novo, o obsessivo supercontrolador, mas podia ser o autoengrandecedor, por exemplo. As pessoas podiam achar, nossa, mas que pessoa mais arrogante, ela fica se achando e contando vantagem o tempo todo. Mas na verdade, veja bem, isso aqui está nos galhos, na superfície. Atrás disso tem um pai e mãe exigente no tronco, e lá na raiz tem uma criança vulnerável, uma criança raivosa, enfim, uma criança que precisa ser escutada, e é lá que a gente tem que chegar. Porque lá estão as necessidades básicas não atendidas, e é esse o nosso papel na terapia, ajudar essa pessoa a suprir essas necessidades não atendidas, fazer a repaternalização limitada, a confrontação empática, mas para isso a gente precisa chegar na criança. E a pessoa se dando conta de que ela chamou todo esse exército aqui para defender a criança dela, ela aos poucos vai tendo confiança para conseguir abrir, né, essa parte vulnerável dela em terapia. Então esse é um modo de usar o baralho. Tem também, nesses modos aqui, o triângulo de modos. Eu fiz o triângulo, mas na verdade dá para fazer um hexágono, dá para fazer o que vocês quiserem, conforme vocês quiserem trabalhar os modos. E aqui tem um exemplo prático de como é feito. Nesse exemplo aqui tem a criança zangada, a criança vulnerável, o protetor desligado. Então o que acontece nessas formas geométricas com essas setas? Eu tenho, vamos supor aqui, uma criança vulnerável, né, que está se sentindo mal, triste, aí eu chamo para me defender dessa emoção ruim, né, que eu estou sentindo, o meu modo protetor desligado. Aí eu desligo.
desligo, eu vou pro celular, eu vou assistir Game of Thrones, alguma coisa do gênero, e fico lá desligada completamente da realidade nesse período. E aí eu não atendo aquela criança vulnerável, né? Aí alguém me atrapalha que eu tô assistindo lá o meu seriado e alguém resolve me incomodar que eu não arrumei o quarto. Aí entra a criança zangada. Daí a pessoa fica nervosa, não me atrapalha e tal. E aí depois, daí não é atendida, né, novamente a necessidade dessa criança, outra pessoa não está entendendo nada que está acontecendo, briga com ela, e aí ela se sente vulnerável, e aí ela não quer sentir aquela vulnerabilidade, ela volta para o protetor desligar. E isso vai se perpetuando. O único jeito da gente romper com isso é conseguir quebrar essas setas entrando, né, com um adulto saudável aqui, né, e atendendo as necessidades minimamente dessa criança, escutando ela para conseguir romper o ciclo, né? E esse é o papel do terapeuta, então. Então é bem bacana isso aqui, dá para a pessoa visualizar bem o ciclo de autoperpetuação dos esquemas, né? Porque as formas de agir dela são tão incompatíveis com o que ela precisa, que ela acaba perpetuando e ela vive sempre a mesma situação. Muda os personagens e ela está vivendo sempre a mesma coisa. Me lembra aquele filme, O Dia da Marmota, né? Que a pessoa acordava, era sempre o mesmo dia. Tem pessoas que acordam sempre o mesmo dia, embora mudem os personagens, né? E tem um muito interessante aqui, que dá para utilizar na terapia de casais, mas dá para utilizar só com a pessoa quando a gente já conhece um pouquinho do cônjuge, ou às vezes é de um amigo, ou de um irmão, não precisa ser cônjuge, um par. E é muito legal porque ele trabalha assim a questão da empatia, da compaixão, porque primeiro a pessoa tem que se dar conta dos seus modos e dos seus esquemas. E depois, a partir disso, ela começa a se dar conta que a outra pessoa também tem modos, a outra pessoa também tem esquemas. E aí a gente começa a humanizar o outro, e aí fica mais fácil a gente colocar as duas crianças para conversar, ao invés de todo esse exército de modos, né? Porque quando a gente tem um modo, por exemplo, hipercompensador ativado, a gente não sente empatia pelo outro. Se eu estiver no modo ataque, eu não vou ter empatia pela outra pessoa, eu estou muito ativada, minha amígdala cerebral está bombando, então assim eu não vou ter empatia. Mas quando a gente começa a limpar esses que se colocam na frente, os nossos soldados que vieram para lutar aí, e começa a ouvir as crianças que querem conversar, porque na maioria das vezes as pessoas querem se entender, então a gente começa enfim, conseguir melhores resultados nos relacionamentos. Então a batalha dos modos é isso. Você pode montar aqui, colocar os esquemas que ativam o modo da pessoa, colocar o que é que aquela criança precisa naquele momento, o que era? Era atenção, carinho, amor? O que era que ela precisava? Quem que ela chamou? No caso aqui ela chamou provocativo e ataque. Então o provocativo e ataque só quer atacar, não quer resolver nada, né? Tá com raiva e quer atacar. O que despertava no marido aqui? O autoengrandecedor. Aí ele começava a contar vantagem, falava que a pessoa não era nada. E aí a criança impulsiva do marido também não era escutada. E essa era uma guerra sem fim, né? Então a forma é mostrar para as pessoas, né? Olha bem, né? Qual que é as necessidades aí que não estão sendo atendidas. Isso é bacana também, porque o terapeuta de esquemas, ele precisa ter uma noção dos seus modos e dos seus esquemas. Porque se ele não tem, como é uma terapia muito intensa, envolve muita relação terapêutica, ele vai acabar atuando, né, pode prejudicar o andamento do tratamento, enfim, do processo. Então, assim, quando a gente faz a batalha dos modos pra gente, né, pra gente entender, por exemplo, o paciente tem tido faltas recorrentes, então a gente sabe os esquemas dele, isso começa a nos ativar também, porque somos humanos, enfim, então o que está ativando em mim, quais que são os meus esquemas, qual que é o meu modo que vem para atender aquela demanda do paciente, né? Porque a gente também tem os nossos modos, os terapeutas também têm. Então essa batalha dos modos a gente pode fazer também para entender como é que os modos do paciente, esquemas do paciente estão atuando em conjunto com o do terapeuta, isso é autoconhecimento também. Então é mais uma forma aí de utilizar, não está no manual, também é uma forma que depois eu acabei utilizando para mim, né? E o que mais, Ju? Tu acha que tem mais alguma coisa que a gente pode trazer agora? Então, eu acho que conseguir entender bem assim como é que usa, tendo um pouquinho do conhecimento da terapia de esquemas, eu acho que principalmente como tu falou, assim, o manual vem explicando um pouquinho como é que tu pode usar esse material, né, como é que tu criou esse material e desenvolveu, mas principalmente a ideia de que a nossa criatividade é o limite, assim. Muitas vezes a gente vai ter o material e ele vai se adaptar de uma outra forma para aquele paciente.
Então, basicamente aqui a gente tem a psicoeducação, tem o material todo explicadinho de como é que a gente vai utilizar para as necessidades emocionais básicas, para os domínios, para os esquemas disfuncionais, os modos e aí algumas formas de jogo. Mas é um material que a gente vai conseguir utilizar ele com adolescentes, com adultos, com casal. Eu fiquei pensando muito aqui em como utilizar ele com treinamento de pais, porque tem essa questão do modo do pai, do modo da mãe, e aí como ativa com a criança, ele, como é que tu vai desenvolver nessa criança assim com necessidades emocionais básicas dela. Eu estou encantada com o teu material, eu adorei, gostei muito, eu acho que eu vou utilizar bastante, gosto dessa técnica, né? Então, pessoal, eu queria agradecer vocês por terem assistido hoje, por terem participado e queria passar a palavra para a Lilian de novo para ver se ela tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o material. Bom, então, gente, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero dizer que a Jussiele aqui, nesse momento que a gente está mostrando o baralho, eu não sei se ela se deu conta, mas ela criou uma nova maneira de utilizar o baralho e isso que me encanta, assim, que ela trouxe a questão de utilizar no manejo de pais e filhos, né, essa questão de mostrar para os pais os esquemas dos filhos e as necessidades, né, que devem ser atendidas e usar para os pais, para a psicoeducação. Então tá aí mais uma forma de utilizar o baralho, muito legal, né, Ju, agradeço então a tua participação e contribuição, né, eu não sei se